Pessoal, sou Bruno Damião. Nessa aula, ela não vai ser uma aula sobre ultrassom de pulmão, ela vai ser mais uma apresentação do artigo. Eu achei esse artigo bem interessante porque ele se propõe a ser uma diretriz para o uso do ultrassom pulmonar, né, dentro da unidade neonatal. De vez em quando eu acho que, assim, ele se propõe às vezes até a determinar alguns tipos de conduta que não necessariamente deveriam ser definidas pelo exame de imagem, né? Que a gente sabe que muitas das condutas a gente faz pela avaliação clínica do paciente, mas é uma boa forma da gente basear em algum método palpável, né? De demonstração e de replicação da avaliação do paciente para a gente poder determinar qual vai ser o grau de investimento que a gente vai fazer, se a gente vai usar uma ventilação não invasiva ou se a gente vai usar uma ventilação invasiva, administrar surfactante e daí por diante. Então é baseado nesse artigo, né, do BMC, do final de 2025. No contexto clínico, né, na UTI, a gente sabe que dentro da UTI a gente precisa, às vezes, de fazer uma avaliação mais rápida do paciente. É difícil, nem sempre tem como fazer um raio-x do paciente, né, ou a gente demonstrar o que está acontecendo dentro do tórax do paciente. E a gente tenta usar não só, às vezes, do exame clínico, mas também dos dados que a gente consegue ver dos exames de imagem, do raio-x, do ultrassom. Se o paciente está ventilado, a gente pega os parâmetros de ventilação. Então, é importante a gente ter outras formas de executar um diagnóstico mais preciso, né? Ventilação mecânica, ela é crucial, mas ela tem todos os seus, além dos benefícios, os malefícios, né? Então, o barotrauma, o atelectrauma, a gente ventilando o paciente, se a gente ventila de menos, o paciente é ruim para o paciente, se a gente ventila demais, é ruim para o paciente, e, eventualmente, se a gente ventila do paciente da forma certa, também pode ter algum tipo de consequência, né? E o papel do ultrassom de tórax, né, que é o LUS, que é o Lung Ultrasound, ele é uma ferramenta dinâmica e ajuda a diferenciar as causas do problema respiratório das crianças, né? E das vantagens, então, do ultrassom pulmonar, ele pode ser feito à beira-leito, né? É muito fácil de fazer, hoje em dia com os ultrassons ultraportáteis, né, facilitou demais, né, a realização desse exame pelo médico assistente. Ele não tem radiação, então a gente pode fazer o exame várias vezes, né, no mesmo dia, sem ter algum tipo de, de risco para o paciente, né? E ele permite a gente fazer um monitoramento de forma que a gente consegue registrar as imagens, né, e a gente consegue comparar as imagens ao longo da evolução do paciente, né? Comparado com o raio-x, então vários estudos mostram, né, que o ultrassom de tórax ele pode ser superior ao raio-x, né, não só nas questões da síndrome do desconforto respiratório do bebê, né, como também na identificação de posição de acesso, né, e de determinação, né, mais rápida de consolidações, né. Então, quanto à especificidade do ultrassom de tórax, ele pode chegar a 97%, né, na síndrome do desconforto respiratório do bebê, enquanto o raio-x, né, tem valores inferiores de especificidade de 84%, né. A gente vê que é óbvio que esse dado ele é restrito à especificidade, não à sensibilidade, né? E a gente tem outras condições que mimetizam outras doenças do neném prematuro, né? Mas é muito alto, né? Sensibilidade de 99%, uma especificidade de 97%, é difícil de comparar outro método com o ultrassom. A metodologia desse estudo, tá? Esse estudo, o que eles fizeram? Eles convidaram especialistas de vários locais com expertise na prática do ultrassom, né? Eles tentaram fazer o mais diversificado possível em países diferentes, com médicos, né, com formações diferentes, né? E eles
juntavam as informações dos especialistas e redistribuíam, né, as declarações até chegar nos consensos, né? Então, eles tiveram algumas das informações, eram um consenso entre especialistas. A gente lembrando que, em questão de avaliação de evidência científica, né, a opinião do especialista é importante, né, óbvio que a gente, né, usa esse tipo de situação, né, a experiência, a vivência clínica, né, de pessoas há mais tempo na UTI, ela, ela ajuda a gente, né, a nortear nossas condutas, né, mas a gente tem que lembrar que ela não tem uma evidência científica, né, tão robusta como se fosse um estudo mesmo prospectivo, randomizado, né, mas é óbvio que vocês vão ver que eu concordo com a maior parte das opiniões desse artigo. Tá? Então, lembrando, né, que o ultrassom ele é rápido, ele tem uma acurácia ótima e ele é muito fácil de ser repetido. Né? Frente ao manejo das consolidações, né, na síndrome respiratória aguda, eles tentaram fazer de uma forma que as operações do ultrassom guiassem a conduta, né, quanto ao paciente que está sendo manejado na UTI NEL, né? Na UTI que eu trabalho, e provavelmente na maior parte das UTIs, né, de quem está assistindo esse vídeo, o manejo da síndrome respiratória aguda, né, da doença de membrana hialina, ele vai ser de acordo com a FO2 e a MAP, né? Sendo que bebês muito pequenos, que menores de 30 semanas, que já tiveram que ir para ventilação invasiva, eles provavelmente vão receber o surfactante, e os bebês que não tiveram que ir para ventilação invasiva, se tiver uma FO2 acima de 40%, provavelmente vão receber o surfactante. E eu também não vou entrar na questão do mérito de via de administração do surfactante, né? Mas eu achei interessante a gente ter a possibilidade de fazer o ultrassom e, de acordo com a quantidade de alterações do ultrassom, a gente considerar uma ventilação invasiva ou só a administração do surfactante não invasivo, né? Então, pelo ultrassom, a gente tem o grau leve, moderado e grave da membrana hialina. No grau leve, a gente vai ter as linhas B mais esparsas, né? Pequenas áreas de consolidação, e o tratamento é o tratamento básico do neném prematuro, que é ir para a ventilação não invasiva, né? Já o grau moderado, a gente vai ter as consolidações já, né, parecendo com snowflakes, né, que eles falam, os grãozinhos de neve. Aí a gente já começa a considerar a ventilação invasiva e a administração do surfactante, sendo que, dependendo do protocolo de cada lugar, vai ser feito o surfactante ou não invasivo ou invasivo, né? E o grau 3, que é o grau, né, mais avançado, a gente consegue identificar consolidações extensas e hepatização do parênquima, e eles já estaria indicado já uma ventilação mecânica invasiva direta e imediata. A gente sabe que nesse tipo de situação o paciente vai estar com desconforto respiratório grave, vai estar desaturando, vai estar retendo CO2, né? Provavelmente seria um paciente que já estaria em ventilação mecânica, né? Então, se a gente guiar, né, pelo artigo o início da ventilação mecânica, né, pelo ultrassom, né, a gente tem 90% de precisão, né, da identificação da reexpansão do pulmão, né, 85% de eficácia na detecção de atelectrauma e um valor preditivo, né, de 82% no sucesso do desmame, né, de ventilação. Na questão da expansão pulmonar, a gente, apesar de ter uma precisão boa, a gente sabe que os aparelhos que a gente tem, que medem volume expirado, né, pelo volume expirado a gente tem uma boa avaliação, né, se o pulmão está aberto mesmo ou não, né. A respeito da detecção de atelectrauma, a gente também tem as curvas de
de ventilação, né, que a gente pode olhar, o ponto de inflexão inferior, que ajuda bastante a gente, né, nesse sentido, mas a detecção do teletrauma eu acho que é muito interessante, né, ser avaliado pelo ultrassom, porque você coloca a sonda do ultrassom e, e, vai, e vai girando o tal da PEP e até o paciente parar de fazer a alteração de atelectasia pelo ultrassom, assim, é muito imediato, né? E o sucesso do desmame também tem deixa de ser uma avaliação de tentar primeiro e saber depois se deu certo, e a gente consegue ficar mais certo quanto a isso, tá? A respeito da taquipneia transitória, a gente consegue, né, o ultrassom ele ajuda a gente nessa diferenciação, né, da taquipneia transitória com a doença de membrana hialina, naqueles casos que ficam mais limítrofes mesmo, né, principalmente aqueles bebezinhos que são prematuros tardios, né, filho de mãe diabética, que a gente fica na dúvida de, nossa, precisou de uma FA2 um pouco mais alta, tem um desconto respiratório, é uma membrana hialina leve, né, de um prematuro tardio ou é uma TTRN, né? E o ultrassom ajuda bem isso, tá? Porque na TTRN a gente consegue ver os sinais de edema mesmo, né, pulmonar, que são as linhas B confluentes, né? Sendo que na membrana hialina a gente vai ter as consolidações, né? E o ultrassom ajuda a avaliar essa questão do líquido, tá? Então, né, nessa imagem aqui, desse slide, a gente consegue perceber bem isso, né? A gente tem as linhas A, que esse é o ultrassom normal, essa é a parte normal do ultrassom. E aqui a gente tem as linhas B confluente, né? A gente seria a parte onde a gente veria a linha B, né? Aqui a gente consegue ver até uma ou outra, né? Nesse lugar aqui a gente consegue ver uma linha B isolada, mas a gente vê que você tem uma alteração do interstício, né? Em que você aumenta a ecogenicidade, né, posterior. Então, as linhas B confluentes, né, que é esse pulmão branco, a gente não vê broncograma aéreo, né, nessa linha B. Então, as linhas B elas vão deixando de ser confluentes e vão ficando mais esparsas de acordo com que o líquido vai sendo absorvido. Tá? Normalmente, a conduta é manter a saturação do paciente no nível aceitável, né, e deixar ele no, na ventilação não invasiva, né, no CPAP, até que ele tenha melhora. Né. Já o uso do surfactante, o ultrassom ele serviria para poder otimizar, né, a terapia de surfactante. Então, normalmente ela é guiada pela oxigenação, como eu já disse, né, e a administração do surfactante pode ficar um pouco mais criteriosa se além da oxigenação a gente usar um ultrassom de tórax, né? Sendo que a gente fazendo aquelas avaliações do grau de membrana hialina, né? O grau 1 seria, né, fazer a administração surfactante, né, pelo LISA, né? Então o paciente está saturando mal, FA2 está acima de 40%, mas a gente vê umas pequenas áreas de consolidação muito esparsas, né? Um aumento de linha B, e isso já poderia fazer a grau 1. Agora, da grau 2 grau 3, a gente já partiria para uma ventilação invasiva com a administração do surfactante. Né? Então, na doença de membrana hialina grau 1, né, a gente faria o LISA com a dose do surfactante, 75 a 100 mg por quilo. Né, grau 2 grau 3 já partiria para a ventilação invasiva, né, e a administração do surfactante também. Se identificasse, né, atelectasias ou na síndrome de aspiração de mecônio, o artigo ele fala muito a respeito de fazer o BAL, né? Aí você faz a administração do soro e de acordo com a absorção do soro e de acordo com a resolução da consolidação, né, a gente percebe, né, como está sendo a evolução da doença. E no TTRN, né, a gente não administraria o surfactante. Né? Então,
no diagnóstico, né, e ajuste de parâmetros, a gente vê, né, o grau 1. Né, o grau 1, a gente tem aquelas linhas B confluentes, né, que parecem até da telectasia, mas a gente vê o pulmão todo, né, com esse aspecto que a gente fala de vidro fosco, né. Normalmente, quando você tem só esse aspecto aqui, né, de linha B confluente, o tratamento ele é ventilação não invasiva, tá? Agora, para poder a gente partir para administração de surfactante ou de ventilação mecânica, ele teria que ter áreas de consolidação que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, né? Já o ajuste da pressão de pico, né, ele poderia ser guiado pelo ultrassom, né, porque aí você aumentaria a pressão de pico até você ver a abertura do pulmão, né, e manteria uma PEP mais alta até ver que o pulmão não ia estar fechando. Nessa imagem aqui, a primeira imagem, né, que é do ultrassom, apesar de que essa imagem aqui é do slide do impacto da lavagem broncoalveolar na síndrome de aspiração de mecônio, a gente vê, né, na imagem de cima, né, uma grande área de consolidação, né. Nessa área de consolidação a gente vê, né, alguns broncogramas, né, mais pequenos aqui, mas nesse cantinho aqui a gente vê um broncograma aéreo, a gente vê aqui algumas áreas de linha B confluente, a gente vê essa consolidação, tá vendo? E as áreas aeradas, né, que são essa parte aqui, a branquinha, né, e esse aqui é a ponta do pulmão, né, a gente vê que o pulmão ele parece ser um tecido, nessa imagem aqui, um tecido sólido, né, quando o pulmão não é um tecido sólido. Isso aqui é uma área de, né, só que não tem como a gente diferenciar, né, se isso aqui é uma área de atelectasia, né, pura e simples, ou uma área de consolidação com, né, de pneumonia ou de hemorragia pulmonar, esse tipo de coisa, tá? Então, a lavagem broncoalveolar, né, a gente faria, então, a gente consideraria a lavagem bem sucedida, né, se a consolidação desaparecer depois da lavagem, né? Aí, se a consolidação melhora, né, igual aqui, tá vendo? Aqui a gente só vê linha A, poucas linhas B, mas esse aqui é o padrão normal de pulmão, né? Então, esse lado aqui foi feito, a lavagem broncoalveolar, e depois da lavagem, né, o pulmão melhorou. Então, isso aqui é um sucesso com a lavagem. Se o sucesso for parcial, né, a gente e tiver uma redução significativa, só a gente faz a transição, né, da ventilação mecânica para a ventilação não invasiva, né. O jeito de fazer a lavagem, né, o lavado broncoalveolar seria com soro fisiológico, 2 ml por quilo, né, seguido da sucção do soro e reabilitação depois com ultrassom, né. A gente vê então, esse aqui é a avaliação da hemorragia pulmonar, né, a gente vê do mesmo jeito, né, um pulmão com consolidação, esse aqui no caso tem, né, um derrame pleural, né, a gente vê, né, essas areazinhas brancas aqui, né, que são de broncogramas, né, mas a gente vê que é um pulmão, né, que está fechado, né, é um pulmão que tem um aspecto de tecido, não tem um aspecto normal de pulmão. Os broncogramas fluidos, né, a gente vê essas linhas, né, essas linhas mais pretinhas aqui, né, lembrar que no ultrassom, né, o líquido fica hipoecóico, né, então olha aqui, ó, essa linha aqui, né, que eu estou mostrando, né, essa linha pretinha, né, que é o fluido dentro do brônquio, né, aí você tem uma reflexão hiperecóica, né, que é esse halo, né, mais hiperecogênico, né, branquinho em volta do brônquio, tá? Aí, se o paciente está tendo hemorragia, né, já contraindica de fazer o lavado broncoalveolar. Na avaliação do pneumotórax, a imagem do pneumotórax não saiu aqui, eu vou colocar a imagem do pneumotórax, né, aqui na aula, vou incluir ela, tá? Então,
avaliação do pneumotórax, a gente, né, consegue avaliar se ele está leve ou grave, né, a gente consegue ver o lung point, né, que é exatamente o ponto, né, que a pleura descola, né, a gente vê o sinal da estratosfera no modo M, né, com ausência do deslizamento pleural no campo, né, o que mostra um pneumotórax grave. E na paciente, conduta no paciente grave por causa do pneumotórax, né, a gente sabe que é a colocar o dreno de tórax, né, e para melhora, né, de mortalidade é a principal indicação do uso da ventilação de alta frequência. Para a gestão do pneumotórax, né, pelo ultrassom, a gente consegue, né, o pneumotórax identificar o ultrassom, a gente consegue ver o lung point, ele tem uma sensibilidade, né, muito alta, né, e o ultrassom ele pode guiar a drenagem também, tá? Casos de pneumotórax grande e de fístula, né, a ventilação de alta frequência ela é bem indicada. Já o papel do ultrassom no sinal da ventilação, né, você tem o monitoramento, né, preditivo, então você vê a resolução das lesões, né, no ultrassom, tá? Então você vê as consolidações subindo, você vê uma diminuição da quantidade de linha B, você vê uma melhor aeração do pulmão, né, não necessariamente o pulmão tem que estar, né, 100% normal, mas você consegue identificar que todas as áreas pulmonares estão abertas, né? E ele consegue identificar bem atelectasias que atrapalhariam essa programação de extubação. Já limitações e perspectivas, né? Lembrar que o ultrassom é operador dependente, então quem não tem um treino adequado, né, não conseguiria manejar tão bem, né, o ultrassom. Lesões muito profundas, né, a gente não consegue ver, exatamente porque lembrar que o ultrassom de tórax ele é baseado no artefato que o ar produz, né? Então essas linhas, né, de reverberação, né, que são as linhas A, elas são ocasionadas pelo artefato, não pelo tecido. A identificação boa do tecido ela é vista quando tem alguma doença, né, e não quando o exame está normal, né? E é óbvio que lesões que estão abaixo dessas áreas aeradas a gente não vai conseguir chegar nelas, tá? Sobre o futuro, né, da UTIM, o ultrassom ele é muito fácil de ser aplicado, né, a prática com ultrassom ela demanda, né, única e simplesmente a coragem do médico de estudar e começar a fazer para poder ganhar expertise nisso, né? Então, eu acredito que dentro de uma quantidade de tempo pequena, né, o raio-x vai ser muito para poder ver osso e para poder fazer controles menos frequentes, né, e mais frequente vai ser com ultrassom. Bom, propositalmente eu deixei alguns slides, né, para poder serem apresentados depois, para poder a gente basear mais em imagens, né, e quem tiver interessado em ir direto para as imagens em vez de escutar as explicações teóricas, né, ficaria mais fácil de separar, tá, na aula. Então, nessa imagem aqui, a gente vê, né, que você tem uma área de consolidação, você não tem aquele padrão pulmonar onde que a gente vê as linhas A dispersas, né? A gente vê aqui, então, a costela, a linha pleural é essa linha branca aqui em cima, e logo depois da linha pleural a gente vê essa área, que é uma área de consolidação, né? Essa linha pretinha aqui é a linha dos broncogramas fluidos, né? A gente fala que é a linha de líquido mesmo preenchendo os broncos, tá? Então, o contraste do líquido com o ar, né, vai dar essas áreas branquinhas aqui, né, de hiperecogenicidade, e a gente vê essas linhas aqui que são os broncogramas. Né? Essa imagem aqui é a imagem que não tinha sido mostrada do pneumotórax, né? O que é importante no pneumotórax? A respeito da especificidade do pneumotórax, o que determina para a gente não é a imagem do pulmão, essa aqui é a área do pneumotórax, né? Se a gente olhasse só pela foto, aparentemente, né, no modo B, esse aqui é um pulmão normal, né, cheio de linha A.
mas a gente tem que ver a movimentação dessa linha branca, né, que fica aqui encostada na parede do tórax. Essa linha branca aqui, que é a linha da pleura, ela tem que ficar mexendo, se movimentando, né, no exame quando tá ligado à sonda, né? Se essa linha está completamente parada, né, isso já é o sinal do pneumotórax. Então, para um examinador pouco experiente, né, isso pode passar batido. Outra coisa é que na área que a gente vê o pneumotórax, a gente não vê linha B. Então você não vê nenhuma linhazinha B. Essa área aqui, por exemplo, que é a área do pulmão que não tem o pneumotórax, né? E essa parte aqui a gente vê a confluência de linhas B, né? A gente não vê parênquima, né? Que o parênquima a gente veria como se fosse uma imagem de fígado, né? Com os vasos e aquelas areazinhas de consolidação. Então a gente vê as linhas B confluentes, né, que é um pulmão bem branquinho, né, aqui, e essa parte aqui é a parte do pneumotórax. Então, com certeza, no vídeo não estaria para ver o deslocamento, né, da pleura, e quando a gente liga o modo M em cima desse ponto, né, a gente vê o sinal da estratosfera. O sinal da estratosfera é o sinal do código de barras, né? Então, o certo seria a gente ver, né, o sinal da praia, né? E a gente não vê o sinal da praia, a gente vê o sinal do código de barras. Então, nessa imagem aqui, né, de novo, mostrando uma área, né, de pneumotórax, né? A gente vê a imagem do modo B, aparentemente é um pulmão sadio, né? Obviamente que se o paciente não está bem, a gente presumiria que não seria um pulmão sadio, mas a gente vê as linhas A, né? Primeiro detalhe, então, a gente não vê nenhuma linha B no lugar do pneumotórax. Outra coisa, né, é ficar muito atento com a linha, né, essa linha branca de cima, que é a linha da pleura, porque a linha da pleura, ela deveria ser móvel. Então a gente sempre usa a sonda linear, porque a sonda linear, né, a gente consegue aproximar bastante. Então essa imagem aqui, a gente poderia fazer a imagem, né, ajustar a profundidade bem mais superficial para poder ficar bem nítido na tela a linha pleural, né? E a gente joga o modo M, e quando joga o modo M, né, o sinal do código de barras. Nessa imagem aqui, é uma imagem que eu vou usar para poder exemplificar duas coisas. Uma, essa imagem ela foi usada no artigo para poder falar a respeito de medir, né, quanto de PI que teria que ser colocado. Então, aqui, né, no a gente vê várias áreas, né, que a gente fala de o snowflake, né, os floquinhos de neve aqui próximos. Aí, de acordo com o que ele foi aumentando a pressão expiratória, você tem áreas de snowflake aqui, e aqui só tem linha B, né, coalescente, e nessa parte aqui, com a pressão expiratória mais alta, a gente vê as linhas só linha B, mas a gente não vê essa área de consolidação grosseira que a gente tem aqui, né? Aí quando a gente faz, né, essa foto aqui já é um paciente em ventilação, né? Mas o que o artigo propõe a respeito de começar ou não a ventilação é usar qual que é o padrão do exame. Então, é importante a gente, né, isso é da técnica do ultrassom de tórax, né, eu não vou entrar muito nisso, porque isso é uma outra aula, mas a gente obtém o ultrassom, né, o certo é a gente obter em cada hemitórax, a gente fazer, né, tanto a parte basal, média e superior, né, e a gente faz normalmente na linha hemiclavicular, né, anterior, né, e na linha axilar média, e se a gente consegue virar o paciente também na linha axilar posterior, tá? Mas aí então a gente tem que olhar, né, 3 áreas diferentes, né, e a gente vai em cada tórax, e a gente vai dar um score, né, de 0 a 3 pontos, né, sendo que 0 seria só o padrão de linha A, que é esse padrão que a gente vê nessa imagem aqui, né, só linhas A.
Essa imagem aqui, se não tivesse um pneumotórax, né, se você tampasse essa figura da direita aqui, seria a imagem do pulmão, assim, né, linda, né? Então, 0 seria só isso, linhas A. 1 seria a presença de linhas B, né? Mas aí mais que 3 linhas B, né, por espaço intercostal, né? A gente vê nessa foto aqui, né, as linhas B coalescentes, né? Essa foto aqui, a gente tem as linhas B, né? A gente vê que a gente tem menos que 3 linhas B por área aqui, né? Então isso aqui estaria, né, normal, né? Não conseguiria aquela numeração que a gente vai dar aqui, tá? E 2 seria linhas B coalescentes, que aqui, né, a gente tem as linhas B coalescentes, né? E o 3 já indica, né, a presença de consolidações, né? Com hepatização ou mesmo o snowflake. Aí o artigo ele propõe um ponto de corte de 8. Se a gente, né, no score, né, de 0 a 18 chegar em 8, você tem uma acurácia, né, de 82%, tá, para ventilação mecânica. E o artigo também propõe critérios para tirar o paciente da ventilação, né? Então a gente vê, né, 3 momentos diferentes, né, em que você tem uma consolidação pulmonar, né, os flocos de neve. Aqui você tem ainda uma consolidação pulmonar, né, extensa, e aqui o pulmão não está completamente normal, mas você já tem o padrão de linhas A e já tem o padrão de linhas B coalescentes. Provavelmente esse paciente aqui, obviamente, está bem melhor que esse aqui, isso já mostra um padrão de melhora, né, evoluindo para a retirada da ventilação mecânica, né? Então, essa imagem aqui, ela se viu para isso, né? Esse aqui é um paciente com linhas B confluente, né? A gente vê aquele pulmão todo branco, né? Um edema importante, né? Então, um pulmão cheio de líquido, e a gente vê aqui o pulmão com as linhas B, né? Uma areazinha até com uma quantidade um pouco maior, mas a gente vê que é um padrão de distribuição melhor do ultrassom, né? Então, a gente, no artigo, né, eles propõem da gente somar a quantidade de linhas B, né, da área, né, e a gente considera mais do que 15 linhas B, né, um edema grave, né, e acima de 10, né, um quadro de edema pulmonar. Então é isso. Obrigado.